Fala galera, beleza? Vamos a mais um giro alternativo. Nesta semana vamos passear por Suíça, Polônia, Eslovênia, Dinamarca e também a Croácia. Mas antes, não se esqueçam, façam a inscrição aqui no canal, deem uma olhada nas playlists, ativem as notificações. Vamos lá, começamos então pelo Campeonato Suíço, onde o Arthur Cabral segue como um dos destaques, jogador contratado pelo Basel, ex-Ceará, ex-Palmeiras, marcou mais um gol, tem 11 já nessa temporada da Superliga Suíça, jogando pelo Basel, que neste final de semana fez 2-0 no Neuchâtel, jogo no sábado. O Arthur marcou o segundo gol. Zurich 2, Servette 0, Lucerne 3, Thun 0, St. Gallen 2, Sion 1, Young Boys 3, Lugano 0. Qual é a situação do Campeonato Suíço? São 10, como funciona também por lá, né? São 10 times na primeira divisão, turno, retorno, mais um turno e mais um retorno. São 4 turnos na prática, tá? Então são 36 rodadas. No total foram disputadas 28. Tem 8 rodadas ainda e uma boa disputa pelo título. St. Gallen é o primeiro com 57 pontos, 2 a mais do que o atual bicampeão Young Boys. O Basel do Arthur é o terceiro na tabela, 49 pontos, 8 de diferença para o St. Gallen. Difícil brigar pelo título, são 8 rodadas, tem muito ponto ainda a ser disputado, mas a vantagem do St. Gallen é muito grande. O Basel tinha tropeçado na rodada passada, a mesma coisa com o Young Boys. O Basel tinha perdido, o Young Boys tinha empatado e o St. Gallen, vem numa sequência de 3 vitórias consecutivas, conseguiu abrir um pouco a vantagem em relação aos seus dois concorrentes nessa luta pelo título do Campeonato Suíço. Campeonato polonês agora, onde o Legia Varsóvia é o líder da competição, mas tropeçou no final de semana, perdeu para o Lech Poznan, não é nem para falar de tropeço, o jogo foi em Poznan, vitória dos donos da casa por 2-1, Lech Poznan é o segundo colocado na classificação, o Legia tem 65 pontos, Lech Poznan tem 57, mesma pontuação do Piast Gliwice, que é o atual campeão. São 8 pontos de vantagem, faltam 3 rodadas. O campeonato polonês tem uma fase final com os 8 melhores times da fase de classificação. Estamos a 3 rodadas do final, 9 pontos a serem disputados, 8 de vantagem para o Legia Varsóvia. Dificilmente vai perder o título, só um desastre para perder os 3 últimos jogos que faltam e ficar sem o título também. Aí Lech Poznan e Piast Gliwice teriam que vencer todos também. O que aconteceu na Polônia foi que o Legia Varsóvia, que tinha uma vantagem muito grande, tropeçou demais nessas últimas rodadas. Então perdeu nesse final de semana para o Lech Poznan e nas duas rodadas anteriores tinha empatado. Só que o Lech Poznan venceu agora e tinha empatado as outras duas também, enquanto Piast Gliwice vem de vitória, empate e derrota. Então, apesar dos tropeços recentes do Legia Varsóvia, a vantagem basicamente foi mantida. Então, com 8 pontos em disputa, com 9 pontos em disputa, 8 de vantagem, dificilmente, só um desastre mesmo para tirar o título do Legia Varsóvia, que tem ainda a semifinal da Copa da Polônia para ser jogada nesse meio de semana contra o Cracóvia. E aí no sábado seguinte, na terça-feira, joga contra o Cracóvia, uma das partidas de semifinal da Copa da Polônia, e aí no próximo sábado recebe o Cracóvia, aliás, vamos lá, de novo, joga fora de casa pela semifinal da Copa da Polônia e depois joga em casa pelo Campeonato Polonês contra o Cracóvia. Deve ser campeão já nessa próxima rodada. Se vencer, é campeão sem nenhuma dificuldade matemática. Da Polônia descemos para os Balcãs, na Eslovênia, onde o Olimpia Ljubljana promoveu a maior goleada do final de semana nas primeiras divisões do futebol europeu. 7-3 para cima do Triglav, é o líder da competição, tem 62 pontos, 4 a mais do que Celje e Maribor. Campeonato esloveno, mesma fórmula de disputa do Campeonato Suíço que a gente falou agora há pouco. São 10 times da primeira divisão, 4 turnos, 36 rodadas, foram jogadas 31, faltam 5 rodadas para o término da competição. 4 pontos de vantagem, tem disputa ainda. O Olimpia vem numa sequência de 3 vitórias consecutivas e conseguiu abrir essa pequena vantagem sobre o Celje, que somou 7 pontos nas últimas 3 rodadas, enquanto o Maribor somou 6 pontos nas últimas 3 rodadas, por isso essa pequena vantagem do Olimpia. Inclusive na rodada retrasada, o Olimpia venceu o Maribor por 1-0 e aí conseguiu se posicionar relativamente bem nessa disputa pelo título. Faltam 5 rodadas então
para o término do campeonato esloveno, 4 pontos de vantagem para o Olimpia sobre o Celje e o Maribor. Maribor do Marcos Tavares, que está no clube há mais de 10 anos, é o maior nome na história do Maribor e fez o gol da vitória do time nesse final de semana, esse 3-2 sobre o Mura. O Marcos Tavares, nessa temporada, tem saído mais do banco de reservas, veterano, já há 36 anos, mas um jogador extremamente respeitado no país. O Marcos Tavares saiu do banco aos 29 do segundo tempo e marcou o gol da vitória do Maribor nesse 3-2 aos 49 minutos da segunda etapa. Em breve, Marcos Tavares aqui no canal, vai ter entrevista com ele, muitas histórias de Eslovênia, muitas histórias de leste europeu. Como eu disse, né, a gente gravou até recentemente um corujão falando sobre os maiores ídolos brasileiros na Europa, não os melhores jogadores, os maiores ídolos. Então a gente ficou ali, né, entre Alex no Fenerbahçe, Mauro Silva no Deportivo, Juninho Paulista no Middlesbrough, Juninho Pernambucano no Lyon. E aí eu fiz questão de citar o Marcos Tavares porque ele é a maior referência do Maribor. Claro que o que a gente discutiu no Corujão é o maior nível possível de futebol, né, mas o Marcos Tavares tem um respeito gigantesco no país, marcou o gol da vitória do Maribor então nesse final de semana, que segue na briga pelo título esloveno. Croácia agora, campeonato croata, onde o Dinamo Zagreb já é o atual campeão da temporada, mas há uma briga muito legal pelas vagas em competições europeias. O Dinamo é o primeiro colocado com 76 pontos, tem 16 de vantagem depois de 33 rodadas sobre o Lokomotiva Zagreb, com 60. Na sequência, Osijek 59, Rijeka 55 e o Hajduk Split tem 54. Os dois primeiros colocados do Campeonato Croata vão para a segunda fase preliminar da Champions League. O terceiro vai para a terceira fase preliminar da Europa League e o quarto e o quinto vão para a segunda fase preliminar da Europa League. O quinto vai também porque a final da Copa da Croácia será entre Rijeka e o Lokomotiva. Então, como o sexto é o Gorica com 47 pontos, o quinto colocado vai também para a Liga Europa por conta dessa decisão da Copa da Croácia. E aí a briga está entre Lokomotiva, Osijek e o Rijeka e o Hajduk Split um pouco atrás. O que aconteceu nesse final de semana? O Rijeka fez 2-0 no Dinamo Zagreb, o Hajduk Split em casa perdeu para o Osijek por 1-0 e o Lokomotiva Zagreb fez 3-1 no Inter Zaprežite. Com isso, Lokomotiva e Osijek estão numa situação muito boa nessa disputa pelo vice-campeonato, que é o que mais importa hoje, entrar na Champions League e não na Europa League. Por isso que a disputa está bem legal e na última rodada do Campeonato Croata tem Lokomotiva Zagreb e Osijek, os dois vão se enfrentar. Na próxima rodada, aliás, da competição, tem o grande clássico do país, a gente fala aqui depois, na próxima semana a gente fala um pouquinho disso também, Dinamo Zagreb e Hajduk Split. Mas então, na última rodada, tem esse Osijek e Lokomotiva Zagreb, jogo na casa do Osijek. Conversei recentemente com o Guti, zagueiro brasileiro, jogador do Osijek, um papo bem legal, tá aqui na playlist de entrevistas. Podem acessar lá também, ele explica bem toda essa questão do futebol croata, como é a vida em Osijek, a divisão de forças do país, um papo bem bacana. Fechando o giro alternativo, vamos para a Escandinávia, Dinamarca. O campeonato dinamarquês é o único entre os países nórdicos que mantém a competição seguindo o calendário europeu tradicional, ou seja, temporada 2019-2020. Começa num ano, termina no outro. Os demais, eles têm os campeonatos nacionais começando e terminando no mesmo ano. Então, sueco, norueguês, Ilhas Faroe, todos esses campeonatos eles têm a temporada 2019, depois a temporada 2020. Então, o sueco e o norueguês, por exemplo, que são os outros mais fortes, eles começaram agora. Então, estão ainda nas rodadas iniciais. O dinamarquês não, o dinamarquês segue o formato tradicional da Europa. Faltam 5 rodadas, estamos na fase final da competição, onde o Midtjylland é o líder com 75 pontos, 14 a mais do que o Copenhague. Com 5 rodadas, 15 pontos, o Midtjylland será campeão. E pode ser já na próxima rodada. Basta uma vitória, mas é um jogo também contra o Copenhague, né, um dos grandes clássicos do país. Então o Midtjylland na próxima rodada, na quinta-feira, recebe o Copenhague. Vencendo, já será campeão
sem qualquer dúvida, foi o melhor time da competição. O campeonato dinamarquês, que tem também o Copenhagen, como eu disse, com 61 pontos. Aí o AGF é o terceiro com 57 pontos. O Brøndby vem mais distante com 48. Se o Copenhagen perder para o Midtjylland na próxima quinta-feira e o AGF vencer, pode se complicar também nessa disputa pelo vice-campeonato. Até porque, nesse final de semana, o Copenhagen jogou contra o AGF fora de casa e perdeu por 1-0. O Midtjylland nesse final de semana fez 1-0 no Nordjylland. Situação absolutamente tranquila, bem encaminhada para mais um título dinamarquês ao Midtjylland. E é isso, esse foi mais um giro alternativo rápido pelo final de semana com alguns dos campeonatos alternativos. Faltou algum que você quer saber um pouco mais? Tem alguma curiosidade que você quer saber, conhecer sobre campeonatos alternativos, sobre futebol alternativo na Europa? Coloca aqui nos comentários que eu respondo, beleza? Valeu, galera, obrigado, grande abraço.